Fala meu amigo, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre reparo de placas eletrônicas e se especializar de uma vez por todas nesse segmento. E na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre como diagnosticar placas eletrônicas quando não se tem esquema elétrico. Não, o primeiro passo que muitos técnicos buscam seguir quando pegam uma placa eletrônica e colocam ela na sua bancada para manutenção é querer procurar o diagrama elétrico, o diagrama eletrônico dessa placa. Porque é óbvio, eu não vou mentir, vocês sabem que isso é verdade e que o diagrama facilita e muito o processo de análise e manutenção da placa eletrônica, porque com ele a gente consegue entender o circuito, saber qual é o sinal que ele funciona, que o componente envia ou recebe para poder funcionar, e a gente consegue saber como fazer a medição. Mas acontece, na realidade, no dia a dia, nem sempre, nem em toda placa eletrônica, a gente consegue encontrar o diagrama. Então a gente precisa desenvolver uma metodologia para fazer a manutenção sem depender desse recurso. Aqui na minha assistência, por exemplo, utilizar o diagrama eletrônico da placa é o último recurso que a gente utiliza para fazer o diagnóstico. Ou seja, a gente primeiro testa os outros procedimentos que nós temos aqui dentro da nossa assistência e quando nenhum desses procedimentos são suficientes para resolver o problema da placa, aí a gente vai atrás de um diagrama para conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. Mas hoje quero mostrar para vocês qual é esse passo a passo, qual é esse processo, essa metodologia que a gente utiliza para que você possa utilizar aí no seu dia a dia também. Então bora lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Bom, galera, aí para a aula de hoje eu vou utilizar essa placa eletrônica, que é uma placa de um ar-condicionado da LG. Então eu quero trazer para vocês esse exemplo aplicado nessa placa eletrônica. Então, sempre que uma placa eletrônica como essa, por exemplo, chega na sua bancada, a primeira coisa que você precisa fazer, antes de mais nada, é relacionar a falha com o bloco. Quem me segue há mais tempo sabe que isso daqui é essencial para agilizar o seu processo de diagnóstico e evitar que você perca tempo na hora de fazer as medições. Então, você precisa, de fato, relacionar a falha com o bloco, tá? Isso aí é básico. Segundo passo que você precisa aplicar, medições a frio. Boa parte dos defeitos na placa eletrônica você já consegue diagnosticar nas medições a frio. Então, por exemplo, a minha placa não está acionando o meu compressor. Eu já venho fazer as minhas medições diretamente no meu circuito de saída, no meu módulo IPM. A minha placa não está ligando, eu já venho fazer as minhas medições a frio no meu circuito de fonte de alimentação. Isso daí acelera muito o meu processo, tá? Depois das medições a frio, a gente vai para o terceiro passo, que são as medições a quente, certo? E aqui é que está o segredo. Pós-medição a frio, a gente energiza a placa sempre com proteção e vamos direto para as medições a quente. Nas medições a quente, a gente vai ter que energizar a nossa placa eletrônica e testar sinal por sinal de cada parte da nossa placa. Então a gente vai conferir todo o circuito de fonte, circuito de retificação, circuito de filtro, circuito de fonte secundária, que está aqui também, módulo IPM, circuito de processamento e circuito lógico aqui dos sensores. Então a gente vai fazer toda essa conferência nas medições a quente. Se depois de todos esses passos a gente não diagnosticar o defeito da nossa placa eletrônica, aí a gente entra na etapa de fazer o diagnóstico sem o esquema. Por quê? A gente fez todo o procedimento básico e mesmo assim a gente ainda não conseguiu fazer um diagnóstico do defeito da placa. Então, por exemplo, a gente fez toda a medição e a gente ficou com dúvida sobre o circuito de processamento aqui dos sensores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer uma engenharia reversa desse circuito aqui. Então eu vou identificar esse CI, vamos pegar o código dele aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar sem o auxílio de um osciloscópio, KID 6500. Então eu vou identificar esse CI e vamos lá, estou suspeitando que há um defeito
nesse circuito, mas eu não tenho certeza de qual medição eu preciso realizar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a fazer uma engenharia reversa no nosso circuito, aplicando aqui na nossa placa. O que é essa engenharia reversa, pessoal? A gente vai olhar para a nossa placa eletrônica e vai extrair da nossa placa eletrônica o diagrama. Então o código dele é KID, deixa eu ver aqui de novo, 6500. Então esse é o código do nosso CI. Primeiro passo que a gente vai fazer, bom, vamos pesquisar o datasheet desse componente. Quem gosta e quem prefere, e eu recomendo utilizar a inteligência artificial para consertar as placas eletrônicas, e ela auxilia muito para entender os componentes, vou deixar na descrição desse vídeo uma aula onde eu ensino como usar a inteligência artificial para consertar as placas, para aprender sobre os componentes. Depois disso, a gente vai identificar na nossa placa eletrônica onde cada terminal do nosso CI está conectado. Então, por exemplo, esse terminalzinho aqui, ó, esse terminalzinho aqui está conectado, que é esse terminalzinho aqui está conectado em um capacitor. Então eu venho aqui, conecto no meu capacitor. Caso eu não consiga visualizar as trilhas, eu posso utilizar o meu multímetro, coloco o meu multímetro na escala de continuidade e venho aqui, ó, esse terminal, aqui, espera lá, que é esse aqui, ó. Esse terminal aqui está conectado nesse capacitor, certo? Então, outro terminalzinho aqui também conectado, ó. Então, eu pego o meu multímetro e utilizo ele para identificar aonde cada um dos seus terminais estão conectados. E o outro lado desses dois capacitores estão conectados no GND. Isso aqui eu fiz errado, tá? Então, os outros dois lados dele estão conectados no GND. E assim, a gente começa a rastrear onde cada um desses terminais aqui estão conectados. Então, a gente vai pegar o nosso multímetro, colocar no terminal do componente. Agora eu quero saber aonde esse componente aqui, esse terminal está conectado. E a gente vai começar a fazer uma verificação em todos os componentes que provavelmente podem estar conectados aqui. Então, seguindo essa trilha, ó, ela está vindo para cá, está vindo para cá, está descendo para cá, e pode ser que esteja indo para a parte de baixo da placa. Então, a gente vai seguir a trilha até onde der, e depois que a gente seguir a trilha até onde der, a gente vai começar a testar continuidade nos nossos componentes. Aí fui lá e identifiquei que essa trilha aqui está conectada em um resistor. Então eu venho aqui e desenho o meu resistor. E o código desse resistor aqui, R11. Eu vou lá e escrevo R11. Ah, esse componente aqui, ele está indo lá, eu identifiquei aqui na placa que ele está vindo para um transistor. Então eu vou lá, desenho o meu transistor. Ah, qual que é o código do transistor? Q210. Eu vou lá e desenho o código do meu transistor. Faço aqui. Por quê? Eu vou começar a identificar todo o diagrama do circuito que eu estou querendo analisar. Então, mesmo que eu não conseguir encontrar esse diagrama na internet por falta de disponibilidade, porque às vezes ele não existe mesmo na internet, eu consigo extrair o diagrama da minha placa, analisar o meu circuito e saber o que medir em cada parte. E assim eu consigo fazer o meu diagnóstico com uma maior precisão, como se eu tivesse com o diagrama. Só que acontece que eu não tenho o diagrama original, eu tive que extrair da placa, aplicando a técnica de engenharia reversa, para extrair o circuito, o diagrama do próprio circuito da placa eletrônica. E esse processo, pessoal, é um processo que ajuda muito na hora do diagnóstico. Parece difícil, parece complicado, mas é muito simples. Por quê? Porque o circuito já está todo montado na placa, a gente só precisa extrair o circuito de lá e colocar no papel.
Bom, galera, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quer aprender a transformar os seus lucros em reparos de placas eletrônicas em até R$ 1.500, na descrição desse vídeo você pode falar com um dos nossos especialistas e tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa formação. Se você já quiser ir direto à página e já conferir todos os detalhes também, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link da nossa página. Se você quer receber a nossa apostila de eletrônica básica para reparo em placas eletrônicas de forma totalmente gratuita, você só precisa ir até o nosso Instagram, nos seguir e mandar a palavra-chave no nosso direct, apostila. Presta atenção que se você mandar a palavra-chave errada, você não vai receber o material. Então a palavra-chave é apostila. Manda essa palavra-chave no nosso direct que você vai receber o nosso material gratuitamente. E se você está acompanhando essa aula e ainda não nos segue, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like no nosso vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo de valor e distribuir esse material para mais e mais técnicos. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.